Parte da história da segurança do trabalho. Antes mesmo de conhecermos a história, precisamos primeiro saber que a segurança do trabalho pode ser entendida como um conjunto de medidas e ações que devem ser adotadas, tais como medidas técnicas, administrativas, médicas e, sobretudo, educacionais e comportamentais, visando minimizar os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. A principal finalidade da segurança do trabalho é proteger a integridade física e a capacidade laboral do trabalhador no seu ambiente de trabalho. Na civilização greco-romana, Aristóteles cuidou das enfermidades dos mineiros e tentava evitá-las. Ele é considerado um dos homens mais importantes na história da medicina e foi pioneiro em descobertas, entre elas a identificação na origem das doenças relacionadas ao trabalho com as minas de estanho. O trabalho desenvolvido por Aristóteles contribuiu para a base de estudos de muitos profissionais da medicina ao longo dos séculos. Século XI ao século XVI, Avicena, 980-1037, se preocupou com a questão do saturnismo, intoxicação que ocorre em atividades relacionadas com exposição elevada ao chumbo. Ele diagnosticou que as cólicas que trabalhadores que trabalhavam com pintura sentiam eram em virtude da exposição ao chumbo. Georgius Agricola, 1494-1555. O pesquisador alemão George Bauer publicou o livro chamado De Re Metallica, no qual apresentava os problemas relacionados à extração de minerais e à fundição da prata e do ouro, com destaque para uma doença chamada asma dos mineiros, que nos dias de hoje é tratada como silicose, doença pulmonar caracterizada pela formação de tecido cicatricial causada pela inalação de poeira de sílica por anos seguidos. Os pulmões perdem sua característica elástica, requerendo mais esforço para respirar. É uma das mais antigas doenças ocupacionais. Século XVI. Paracelso, 1493-1541. Estudou as afecções dos mineiros. Ele divulgou seus 1567 estudos relacionados às doenças pulmonares que matavam os jovens mineiros da região de Schöneberg, entre a Saxônia e a Boêmia. 1700, Bernardino Ramazzini, 1633-1714, publicou sua obra As Doenças dos Trabalhadores. Revolução Industrial. Em torno de 1760, surge a Revolução Industrial na Inglaterra, com o aparecimento das máquinas de tecelagem movidas a vapor, tear mecânico. O artesão e sua família passam a trabalhar nas fábricas. Podemos dividi-la em 3 fases. 1760 a 1830, se ateve praticamente a Inglaterra. Surgiram as primeiras máquinas movidas a vapor. 1830 a 1900, difundiu-se pela Europa e América. Surgiram novas formas de energia, hidrelétricas e novos combustíveis, gasolina. 1900 em diante, várias inovações surgiram: energia atômica, meios de comunicação rápida, produção em massa. 1802, o parlamento inglês, através de uma comissão de inquérito, aprovou a primeira lei de proteção aos trabalhadores, Lei de Saúde e Moral dos Aprendizes, estabelecendo o limite de 12 horas de trabalho dia, proibindo o trabalho noturno. Obrigava os empregadores a lavarem as paredes das fábricas 2 vezes ao ano e tornava obrigatória a ventilação desses locais. 1831. Na Inglaterra, uma comissão parlamentar de inquérito elaborou um cuidadoso relatório que concluía da seguinte forma: diante dessa comissão parlamentar, desfilou longa procissão de trabalhadores, homens e mulheres, meninos e meninas, abobalhados, doentes, deformados, degradados na sua qualidade humana. Cada um deles é clara evidência de uma vida arruinada. Um quadro vivo da crueldade humana do homem para com o homem. Uma impiedosa condenação imposta por aqueles que, detendo em suas mãos poder imenso, abandonam os fracos à capacidade dos fortes.
1844-1848. A Grã-Bretanha aprova as primeiras leis específicas de segurança do trabalho e saúde pública. 1883. Em Paris, na França, Émile Miller fundou a Associação de Indústrias contra os Acidentes de Trabalho. 1897. Na Inglaterra, logo após o incêndio em Cripplegate, foi fundado o Comitê Britânico de Prevenção, e nessa época iniciou-se uma série de pesquisas relativas a materiais aplicados em construções. 1919. Criação da OIT, Organização Internacional do Trabalho. O Brasil é membro fundador. 1930. Nos Estados Unidos, foi lançada a primeira lei sobre indenização aos trabalhadores, e ela era limitada ao empregador e trabalhadores da esfera federal. Parte da história da segurança do trabalho no Brasil. 1891. A preocupação prevencionista teve início com a lei que tratava de proteção ao trabalho dos menores, em 23 de janeiro de 1891. 1919. Criada a Lei número 3.724, de 15 de janeiro de 19, primeira lei brasileira sobre acidentes de trabalho. 1930, a chamada Era Vargas começa e os principais efeitos foram aumento da população urbana devido ao êxodo rural, devido à crise do café e consequente aumento da mão de obra nas áreas urbanas. Importações reduzidas por efeito da Segunda Guerra Mundial. Isso favoreceu o crescimento industrial do país e aumentou a concorrência no mercado interno. Aumento das exportações. Com o mundo ainda se recuperando da guerra, o Brasil viu um caminho livre para vender mais para os demais países. 1941. Em 21 de abril de 1941, empresários fundam no Rio de Janeiro a ABPA, Associação Brasileira para a Prevenção de Acidentes. 1943. CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, foi aprovada pelo Decreto número 5.452 em 1º de maio de 1943. Entrou em vigor em 10 de novembro de 1943. Foi um instrumento jurídico que organizou a legislação trabalhista no Brasil. 1944. Decreto-Lei número 7.036, de 10 de novembro de 1944, promoveu a reforma da Lei de Acidentes de Trabalho, um desdobramento que contava no capítulo 5 do título 2 da CLT. Objetivando maior entendimento à matéria e agilizar a implementação dos dispositivos da CLT referentes à segurança e higiene do trabalho, além de garantir a assistência médica, hospitalar e farmacêutica aos acidentados e indenizações por danos pessoais por acidentes, este decreto-lei, em seu artigo 82, criou a CIPA. 1953. Decreto-Lei número 34.715, de 27 de novembro de 1953, instituiu a SPAT, Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho, a ser realizada na 4ª semana de novembro de cada ano. Também em 1953, a Portaria 155 regulamenta e organiza as CIPAs e estabelece normas para seu funcionamento. 1955. Criada a Portaria 157, de 16 de novembro de 55, para coordenar e uniformizar as atividades das SPAT, constando a realização do Congresso Anual das CIPAs durante a SPAT. O título do Congresso passou em 1961 para Congresso Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, CONPAT. A inclusão do CONPAT ocasionou a proliferação de congressos e outros eventos. 1960. A Portaria 319, de 30 de dezembro de 1960, regulamenta o uso dos EPIs, Equipamentos de Proteção Individual. 1966. Criada conforme Lei número 5.161, de 21 de outubro de 66,
A Fundação Centro Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, atual Fundação Jorge Duprá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, em homenagem ao seu primeiro presidente, hoje mais conhecida como Fundacentro. A criação da Fundacentro foi sem dúvida um dos grandes feitos na história da segurança do trabalho e, a partir de ações da entidade, a segurança do trabalho pôde avançar de forma significativa. 1967. A Lei nº 5.316, de 14 de setembro de 1967, integrou o seguro de acidentes de trabalho na Previdência Social. Também em 1967, surge a Sexta Lei de Acidentes de Trabalho e identifica doença profissional e doença do trabalho como sinônimos e os equipara ao acidente de trabalho. 1972. Decreto número 7.086, de 25 de julho de 1972, estabeleceu a prioridade da política do PNVT, Programa Nacional de Valorização do Trabalhador. Selecionou 10 prioridades, entre elas a segurança, higiene e medicina do trabalho. A Portaria 3.237 do MTE, de 27 de julho de 1972, criou os serviços de segurança, higiene e medicina do trabalho nas empresas. Foi o divisor de águas na história da segurança do trabalho. Acabava a fase do profissional espontâneo. Entrava em cena os profissionais e os legalmente constituídos. Esta portaria criou os cursos de preparação dos profissionais da área. 1974. Iniciados, enfim, os cursos para a formação dos profissionais de segurança, higiene e medicina do trabalho. 1977. A Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, modificou o capítulo 5 do título 2 da CLT. Convém ressaltar que essa modificação deu nova cara à CIPA, estabeleceu a obrigatoriedade, estabilidade, entre outros avanços. 1978. Criação das NR, Normas Regulamentadoras, aprovadas pela Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, do MTE, aproveitando e ampliando as portarias existentes e atos normativos adotados até na construção da hidrelétrica de Itaipu. Na ocasião, foram criadas 28 NRs. Essa portaria representou um dos principais impulsos dados à área de segurança e medicina do trabalho nos últimos anos. 1979. Em virtude da carência de profissionais para compor o SESMIT, a Resolução nº 262 regulamenta a criação de cursos em caráter prioritário para esses profissionais. 1983. A Portaria número 33 alterou a norma regulamentadora de número 5, introduzindo nela os riscos ambientais. 1985. A história da segurança do trabalho teve algo interessante nessa data. A Lei nº 7.410, de 27 de novembro de 1985, oficializou a especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho e criou a categoria profissional de Técnico em Segurança do Trabalho, até então os únicos profissionais prevencionistas não reconhecidos legalmente. 1986. A Lei nº 7.498/86 regulamenta as profissões enfermeiro, técnico em enfermagem, auxiliar de enfermagem. 1986. A Lei nº 9.235, de 9 de abril de 86, regulamenta a categoria de técnico de segurança do trabalho, que na década de 50 eram chamados de inspetores de segurança. 1990. O quadro do SESMIT NR4 é atualizado. O SESMIT, a partir de então, é formado por 1. Engenheiro de Segurança do Trabalho. 2. Médico do Trabalho. 3. Enfermeiro do Trabalho. 4. Auxiliar de Enfermagem do Trabalho. 5. Técnico em Segurança do Trabalho.
1991. Lei 8.213/91. Estabelece o conceito legal de acidente de trabalho e de trajeto, e nos artigos 19 a 21 e no artigo 22, também estabelece a obrigação da empresa em comunicar os acidentes do trabalho às autoridades competentes. Foi posteriormente alterado pelo Decreto número 611, de 21 de julho de 1992. 1994. A NR9, que se chamava Riscos Ambientais, passou a se chamar PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. 2001. Entra em vigor a Portaria número 458, de 4 de outubro de 2001, e fica proibido a partir de então o trabalho infantil no Brasil. 2009. O termo ato inseguro é retirado do item 1.7 da norma regulamentadora 1. 2012. A presidente do Brasil, Dilma Rousseff, institui através da Lei nº 12.645, de 16 de maio de 2012, o dia 10 de outubro como o Dia Nacional de Segurança e de Saúde nas Escolas. 2019. O governo do presidente Jair Bolsonaro extingue o Ministério do Trabalho através da medida provisória número 870. O Ministério do Trabalho e Emprego até então era a entidade ministerial responsável pela fiscalização do trabalho. Atualmente é a Secretaria do Trabalho, pertencente à pasta do Ministério da Economia.